A gente recebe hoje pela primeira vez aqui no quadro Bom Sabor o Antônio Leandro Jesus Santos, padeiro. Tudo bem, Antônio? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela gentileza, viu, da presença. Bom. E hoje o Antônio traz uma dica muito legal, é uma versão salgada do panetone. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica, porque é legal aprender a base, né, de uma massa de panetone salgado. E aí a gente vai passar algumas sugestões para você rechear. Mas nada impede de você, de repente, acrescentar algum ingrediente, tirar, substituir. Aceite mais essa dica. Antônio, você prefere começar com a massa ou a relação dos ingredientes para o recheio? Vamos começar pela massa, né? Legal. Então Melhor. passa pra gente o que é que você utiliza e a quantidade. Então, aqui nós temos a farinha de trigo, 1 quilo, né? Um Vamos começar quilo com de um quilo farinha de trigo. isso. Ok. 80 gramas de açúcar, 15 de sal. Aí nós vamos pôr uns 80 gramas de fermento biológico. Tá. Biológico, gente, não é seco, não, biológico. Fermento Aí vai biológico. 100 ml de azeite na massa, 4 gemas. E aí vamos colocar um pouco de ervas finas a gosto. Ah, na própria massa. Isso, na própria massa, tá bom? Legal. Podemos começar? Por favor, Antônio. Deixa eu lavar as mãos primeiro aqui, né? Panetone, hoje salgado, então reforçando, ingredientes para massa, a farinha de trigo. Eu tenho aqui na minha fichinha 2 quilos, 1 ou 2, Antônio? É só fazer reduzido para 1 quilo. Aqui a gente só. está dividindo, legal. Isso, está dividindo essa receita Então de 2 quilos. aqui Essa nós tá- temos 1 quilo da farinha de trigo. Isso. E aí a gente vai montando e reforçando os ingredientes, a Aham. quantidade. Vamos pegar a farinha primeiro. Vamos colocar na vasilha, né? Com essa quantidade, quantos panetones nós vamos conseguir fazer? Mais ou menos 4 panetones, mais ou menos. De rende 500, bem. 500 gramas mais ou menos cada um, tá bom? Então vamos pôr o sal. Açúcar. Então, para 1 quilo da farinha de trigo, qual a mesma quantidade de sal e açúcar? 15 de sal, 15 gramas e 80 gramas de açúcar, tá bom? Tá, 80 gramas de Isso. açúcar e 15 de sal. Vamos já pôr 4 gemas de ovo, só gema só, viu? Tá, Só gema. Vamos já misturar o fermento. 80 gramas de fermento biológico. tá. Vamos colocar. Você reforçou bem, né, que tem que ser o fermento biológico. Isso, biológico. O fermento seco, mas biológico, né? Essa aqui vamos pôr a gosto, essa aqui é ervas finas. Legal. Você... Depende do gosto da pessoa, né? Você coloca um Pra pouquinho. já saborizar a nossa massa, Isso, né? a massa já. Aí vamos pôr de 200 a 300 ml de água, mas a água nem não precisa ser tão pesado que você vai dar um ponto na massa. A massa ficar uma massa não muito dura nem mole, uma massa... Tá, a gente vai ter que achar aí Deixa um um meio ponto da termo. massa, isso. Aí vamos já Você vai misturar na misturando água. e aí a gente Isso, consegue acompanhar aí Isso. Vamos aqui. certinho o ponto da massa, a gente mostra pro pessoal Vamos de já casa. misturar, né? Tudo aqui. Mistura bem a massa. Panetone salgado, sugestão de hoje aqui no quadro Bom Sabor. Recebendo o padeiro Antônio. Na Daqui a verdade, pouquinho ele é as um, dicas de recheio. na verdade, ele é um agridoce, né? Esse panetone. Salgado, mas com esse leve pitado de doce no meio, né? Vamos jogar água. Reforçando mais ou menos a quantidade de água, Antônio? Isso, não é bom estar pesando a água, porque Quanto, mais ou menos? vamos pôr de 500 gramas, mais ou menos, 500 ml, desculpa, gente. 500 ml. Meio litro de água. Isso. Mas não é bom você colocar água aos poucos, porque senão você pode estar com a massa bastante mole, aí você perde o ponto dela. Você vai ter que acrescentar farinha de novo, né? Tudo mais. Eu vou pegar mais um pouquinho, Por caso favor. você precise.
Reforçando então, segundo o Antônio, com essa relação aí de ingredientes, nosso rendimento será de aproximadamente 4 panetones. Rende bem. Um pouquinho mais de água, né? Opa. Esse é mais ou menos no ponto da massa. A gente já tem depois uma pronta, mas a gente espera aí pelo menos chegar no ponto para mostrar para você de casa. Vamos misturar bem a massa. Tem que ter força, né, gente? Aí se o pessoal tiver Já faz uma atividade. Isso, se tiver aquele rolo de macarrão em casa também, tá bom pra... Depois você deixa descansando essa massa, Antônio? Como é uma massa salgada, ela não precisa muito descansar, Não? sabe? Descanso mais é pra massa doce. Não sabia que tinha diferença, não? A açúcar, ela segura mais a massa, ela prende mais por cima da massa, a açúcar. Tá. Então a massa salgada não precisa ser ter esse descanso, não. Já tá pegando a outra massa já, não? Que agora, pessoal, só que se tiver uma mesinha em casa, joga essa massa, no caso, você tá jogando numa mesa mais reta, né? Você tá com um rolo aqui, vindo mexendo ela bem com farinha E aí dá aquela esticada e vai colocando um pouquinho de farinha de trigo. De trigo. Legal. Se quiser lavar a mão, fica à vontade. Então a nossa aqui a gente vai reservar. E nós já temos uma outra massa aqui, bem bonita. Já tá com um cheirinho gostoso. Reforçando então, essa massa não precisa daquele tempo de espera. Então depois que você abrir numa superfície plana, vai colocando um pouquinho mais de farinha de trigo. Aí você vai ter esse resultado, nós vamos mostrar agora. Aí depois é só escolher o recheio e fazer a montagem. Massa pronta, né? Fica mais ou menos assim. Pode deixar. Já. Isso, aí ela assim, aí vamos colocar os ingredientes já nela já, entendeu? Os recheios, no caso. Aqui, o que você está utilizando? Eu estou usando aqui o provolone, 100 gramas de provolone. Tá. 100 não, desculpa, gente, é 200 gramas de provolone. Ok. Isso, vamos colocar no meio da massa. Tá abrindo. Lembrando que aqui nós estamos fazendo meia receita, tá bom? Então você acompanha aí no seu vídeo 2 quilos de farinha de trigo, 400 gramas do queijo. Aqui nós utilizamos 1 quilo da farinha de trigo, 200 gramas do queijo. Então aqui a gente está tudo fazendo pela metade. Mais 200. A receita completa são 8 panetones, né? Isso, 8 panetones. 2 quilos seria, né? Gente, rende bem. Dá para fazer, comer, presentear e ainda vender. Os 3 ali, hein? Ganhar um troquinho. Aqui agora o peito de peru, mais 200 gramas. Picado. Ai, que delícia, com peito de peru. Isso. Peruzinho, né? Aí vamos dar uma misturada bem na massa. Vamos abrir bem, que tem mais ingredientes, né? É bom que é um panetone bem recheado. Bem recheado.
Aí tem a uva passa, que vai 150 gramas mais ou menos de uva passa. Tá. Um panetone salgado com leve sabor de doce, né? Agridoce. Pra quem gosta de diferenciar. Antônio, eu posso substituir a farinha branca, a farinha de trigo comum, pela farinha integral? Pode. E aí a quantidade eu mantenho? Mantém ou a tem quantidade. diferença? Não, a mesma quantidade de recheio e sal, pode ser a mesma coisa. Dos Isso, ovos, posso substituir? Pode. Aí seria um panetone integral, né? Mais light, né? Pode sim. Uma boa opção, sim. Aí aqui vai mais 100 gramas de cereja. No meio também da massa, né? Vamos colocar ela aqui assim, ó. De fato, né? O mix nós temos aí. Isso. 100% salgado. Salgado e doce. Isso, agridoce. Aí vai o tomate seco também, que não pode faltar. Uma delícia. Tomate seco é pode ser também umas 150 gramas de tomate seco. Picado, viu? Lembrando que o provolone e o peito de peru é tudo picado, cubinho, né? Isso. Legal. Agora pra gente finalizar, Antônio. Agora vamos aqui, ó. Tudo ingrediente aqui, né? Aí vamos fechar a massa. Vamos fechar dos dois lados. Fechar bem. Fechar bem com ela. Esse tá bem recheado. Tá. Recheada mesmo isso aqui. Aí pra quem tem em casa, fala uma balança, aí pode estar cortando com 500 gramas cada pedaço. Como eu já tenho uma Aqui a gente pequena vai no noção, olhômetro. já tenho uma pequena noção, a gente corta aqui mesmo, né? Também isso aí mesmo. 4 pedaços. Dá aqui meio uma boleada nele, acertada. Aí vai na forma. Aí você colocou pela metade, né? A forminha na metade. Isso, ele vai ficar na metade, né? Na forma de panetone certa. Esse aí pôr ele na metade. Aí tem também um tempo de crescimento que vai crescer dentro da forma, entendeu? Porque daqui tem que esperar Daqui não vai pro forno, então. Não, agora eu vou deixar ele aqui descansando um Isso, pouquinho. ele vai descansar na forma. Quanto tempo que eu deixo ele descansando aqui? Na forma pode ficar de 30 minutos, mais ou menos. 30, 40 minutos. Uma meia horinha. Isso. Independente se tá calor ou frio? Não, se tá um frio, a gente pode estar acrescentando mais o fermento, né? Põe um pouquinho mais de fermento biológico. Isso. Ou pode estar, que aqui nós estamos fazendo aí com a água gelada, né? Aí, ou pode estar fazendo com a aguinha mais morna também. Legal. No frio. Aí ajuda. Isso, dá uma ajudada, Perfeito. legal. Tá bom? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, aqui reforçando, tempo de forno. Tempo de forno, 145 a 150 graus, a 25 a 30 minutos. Mais ou menos meia horinha. Isso. E lembrando, antes de ir pro forno, deixar aí descansando já na forminha Aí, própria. para o final a gente não pode esquecer, vamos pintar ele com a gema. Ah, legal, você passa por cima. Passa por cima. Isso aqui, gente, é bom você fazer depois, antes de ele ir pro forno. Então, assim, Depois que ele na cresceu. hora que ele cresceu, você vai colocar no forno, você já pinta ele, bonitinho com a... Então eu deixo ele a descansando gema. ali uns 30 minutinhos, aí eu vou passar a gema e levo pro forno. Preferência dentro do lugar bem fechado. Perfeito. No forno, alguma coisa. Meia horinha de forno, Isso. só tirar e o você vai parmesãozinho, para não aproveitar. esquecer. Ah, e o queijinho. Isso, em cima.
Isso, tá Dá pronto. mais um toquinho especial. Tá aí. Felizmente, o nosso tempo acabou, Antônio. Nós temos um aqui prontinho. E olha que bacana, gente. Ele fica bem recheado. Uma fartura. E aí, você que está acompanhando aí a nossa programação, fica mais essa dica do programa Mulher.com. Eu vou tirar aqui mesmo, né? Vou pegar outro pratinho. Isso. Só cortar uma fatia. Antônio hoje participando conosco, trazendo essa sugestão do panetone. Panetone salgado é um panetone agridoce aqui, né, Isso, Antônio? agridoce. Meio termo. Meio termo. E para quem gosta de um picante, pode estar acrescentando uma pimentinha no meio aí legal, também. Fica bom também. Viu? Uma boa dica. Atenção agora para o sabor. Muito bom. Adorei, Antônio. Gostoso? Obrigada pela participação. Imagina, Até obrigado. breve. Tchau. Turminha, dica de hoje, aproveite.